Oi, vídeo usada, sejam bem-vindos a mais um dia do Operação Meio Sangue, onde estamos fazendo a contagem regressiva para a segunda temporada de Percy Jackson. Hoje, como vocês viram no título, a gente vai explorar a primeira camada do iceberg de Percy Jackson. Mas antes de qualquer coisa, por favor, marca o Disney Plus Brasil aqui nos comentários para eles me notarem e me chamarem pra premiere de Percy Jackson lá em São Paulo. Só queria lembrar pra vocês que a ideia original desse iceberg não é minha. Eu vou estar deixando aqui os dois canais que me inspiraram a fazer o iceberg, e também eu peguei uns elementos do que eles colocaram no iceberg deles, dei uma organizada de acordo com o que eu acho que tá mais de acordo com as camadas e tal, mas a ideia original desse vídeo não é minha, então eu vou estar deixando os dois canais gringos que me inspiraram a fazer esse vídeo. Enfim, agora vamos ao vídeo. Percy Jackson é uma das sagas de livros mais famosas de todos os tempos. A saga possui vários mistérios e muitas curiosidades. E chegou a hora da gente falar sobre tudo isso. Caso você não saiba como funcionam esses vídeos de iceberg, eu vou começar pelo topo, com fatos mais populares e de conhecimento geral, e vamos camada a camada mais fundo, que é onde estão as curiosidades mais secretas que quase ninguém sabe. Hoje a gente vai ficar na camada mais superficial. A camada que você vai se encontrar assim que você começar a assistir Percy Jackson, começar a ler os livros, e por aí vai. Vamos nessa? Camada 1, a superfície. Filmes de Percy Jackson. A saga de Percy Jackson teve, infelizmente, 2 filmes lançados pela empresa Fox. O filme de O Ladrão de Raios saiu em 2010 e o filme do Mar de Monstros em 2013. Os dois filmes foram consideravelmente bem nas bilheterias e foram até que bem populares quando eles foram lançados. Porém, os filmes são odiados pelos fãs que leram os livros de Percy Jackson, afinal eles fugiram do material original da maior forma que eles conseguiram. Personagens e vários plots foram cortados ou distorcidos, fizeram com que a adaptação fosse só uma ideia pífia do que estava nos livros. Nos dias de hoje eles são filmes esquecidos pelo público geral e muito odiados pelos fãs dos livros de Percy Jackson. Na verdade, até mesmo o autor dos livros odeia os filmes. Ele até falou que ele se recusa a assistir eles. Ele já chegou a até bloquear pessoas nas redes sociais que mencionavam os filmes. Às vezes a pessoa tava falando mal dos filmes e ele ia lá e bloqueava porque acho que dava um gatilho no velho. Um terceiro filme até que era planejado. Isso durante a produção do segundo. Mas felizmente isso nunca aconteceu. Afinal, os filmes foram, vamos combinar, um fiasco. Já agradeceu os deuses por isso hoje? Série do Disney Plus. Em 2020 foi anunciado que seria lançada uma série de Percy Jackson no streaming do Disney Plus. Rick Riordan, o escritor de Percy Jackson, participa de toda a produção da série. Diferentemente do que ocorreu durante a gravação dos filmes, onde ele não podia nem dar um pio. Entre 2022 e 2023, a gente ficou sabendo quem eram os atores que iriam interpretar o trio principal. A série estreou finalmente no final de 2023 / no começo de 2024. Os 8 episódios foram lançados semanalmente e a série foi renovada para a segunda e terceira temporada, ainda em 2024. A segunda temporada vai sair agora em dezembro de 2025 e a terceira, nesse momento, está sendo gravada. Mundinho Percy Jackson anda bem movimentado esses dias. Riordanverso é o termo usado pra gente nomear o universo em que estão os livros de Percy Jackson. O tio Rick fez outras sagas além de Percy Jackson e os Olimpianos, e todas elas se passam no mesmo universo compartilhado. Até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, ainda tem livros de Percy Jackson pra sair, até porque o Riordan tá velho, ele não tá morto, né? E eu ainda acho que vai sair mais livro do Riordanverso depois que ele morrer, porque eu acho que ele deve oficializar o filho dele como escritor do Riordanverso. Atualmente, no Riordanverso a gente tem as seguintes sagas: Percy Jackson e os Olimpianos, sua continuação direta chamada Os Heróis do Olimpo, a continuação direta de Heróis do Olimpo chamada As Provações de Apolo, As Crônicas dos Kane, que é uma saga de mitologia egípcia que se passa mais ou menos ali na mesma época de Heróis do Olimpo, e Magnus Chase e os Deuses de Asgard. É uma saga de mitologia nórdica que se passa mais ou menos na mesma época dos 3 primeiros livros de As Provações de Apolo. Todas as sagas possuem livros extras. Tecnicamente tem mais 2 sagas além dessas, que são os Contos do Ensino Médio, que ainda está sendo lançado, e As Aventuras de Nico de Angelo, que já está no segundo livro. E não sabemos quantos vão ser. Se você quer saber mais detalhes da cronologia desse universo, ou como ler e tal, eu fiz um vídeo recentemente explicando toda a ordem de leitura dos livros, explicando os extras e tal, aqui mesmo no canal, e atualizado desse ano. Então tá tudo certo, pode ir lá tranquilamente que você vai ter um norte melhor pra você se guiar nesse mundo de livros. Peter Johnson. Esse é o apelido dado ao Percy pelo Sr. D, que é o diretor do acampamento, e o Dionísio, o deus Dionísio. Ele simplesmente se recusa a usar o nome certo do Percy pra se referir a ele. E é um detalhe tão engraçado que virou piada entre os fãs da série. Tanto que a gente costuma brincar que os filmes, na verdade, adaptaram a história do Peter Johnson, não a do Percy Jackson, porque a gente não sabe quem é aquele nos filmes. Disney Hyperion é a editora de livros que pertence à Disney. O tio Rick mandou os livros de Percy Jackson e os Olimpianos pra várias editoras várias vezes. Algumas delas haviam dito que tinha ação demais pra ser um livro infantil. Também que deviam ter um ritmo menos acelerado. Mas a Disney Hyperion amou os livros e amou pelo que eles eram exatamente. E por isso todos os livros que foram publicados pelo Rick Riordan do Riordanverso saíram pela Disney Hyperion. Isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente sabe que a história de Percy Jackson é publicada
pela Intrínseca, só a maior editora do país, que não é pouca merda. Tumblr. Você já deve ter ouvido falar da plataforma Tumblr, que é um lugar onde as pessoas compartilham muito artes. E alguns anos atrás, todo mundo que fazia fanart de Percy Jackson publicava no Tumblr. E durante os anos de ouro, elas trouxeram muito mais cores e criatividade para esse fandom. E até pra própria série de livros. Além de que o Tumblr, assim, era tão popular que existiam pessoas famosas simplesmente por fazerem fanart de Percy Jackson. Elas eram, tipo, celebridades dentro do fandom. PercyTok. Todo mundo aqui conhece o TikTok, que é uma rede social de vídeos curtos. Lá você encontra sketches, cosplay, memes e muito mais conteúdo sobre Percy Jackson. Inclusive, eu comecei a postar vídeos lá. Anos atrás, o antro de fãs de Percy Jackson você encontrava no Tumblr. Hoje, o negócio é no TikTok. Tio Rick. Esse é o apelido que a gente usa pra se referir ao escritor de Percy Jackson, o Rick Riordan. As pessoas chamam ele assim no mundo todo porque, pasmem, fomos nós, fãs do Brasil, que começamos a chamar ele desse jeito. Foi de um apelidinho carinhoso que a gente deu pra ele. E olha pra carinha dele, gente. Ele é muito nosso titio. Aquele nosso titio querido que inventa um monte de história e faz a gente feliz. Hoje em dia, os fãs do mundo todo chamam ele assim. E ele mesmo disse que acha isso fofo. Controvérsia envolvendo a personagem Piper. Antes, uma breve explicação pra você de quem é Piper McLean. Ela é uma personagem que foi apresentada no primeiro livro de Heróis do Olimpo pra gente. O Herói Perdido. Ela é apresentada a nós leitores como uma personagem que tem ascendência nativa-americana, ou seja, sua família vem de povos indígenas, mais especificamente os Cherokee. Nas redes sociais, muitas pessoas já pontuaram que alguns fatos sobre a ascendência da Piper não fazem muito sentido. Como o fato dela usar pena nos cabelos, mesmo que isso não faça nenhum sentido na cultura Cherokee. Os erros que Riordan cometeu ao desenvolver a Piper nos Heróis do Olimpo foram corrigidos durante a série posterior, As Provações de Apollo. Jason e o Tijolo. Tipar casais é um esporte em que os fãs de Percy Jackson sempre foram medalhistas de ouro. Jason e o Tijolo é um casal que é formado pelo personagem Jason Grace, um dos protagonistas de Heróis do Olimpo, e um tijolo. Sim, um tijolo mesmo. Um tijolo qualquer. Não é um tijolo especial. Foi literalmente um tijolo qualquer que foi jogado na cara dele por um outro campista romano furioso, enquanto ele estava protegendo a namorada dele de ser atingida. O tijolo atingiu a cabeça dele, e essa cena até hoje rende meme e piada dentro do fandom de Percy Jackson. Não sei exatamente como foi que surgiu o casal Jason e Tijolo, mas vamos combinar que esse é um dos tipos mais criativos que você já viu na sua vida. Comida azul. Quando o Percy era criança, o padrasto dele, o Gabe Ugliano, implicou com o Percy e com a mãe dele, dizendo que comida azul não podia existir, que simplesmente não era natural. Então a Sally e o Percy começaram uma tradição, muito fofa por sinal, de fazer comida azul e sempre comerem coisinhas azuis juntos, como uma forma de contrariar aquele padrasto abusivo que o Percy tinha. Por conta disso, a comida azul também virou uma tradição entre os fãs da série. Vamos combinar, toda vez que a gente tem a oportunidade, a gente faz uma comidinha azul. Então essa foi a nossa primeira camada do iceberg de Percy Jackson. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já estou preparando as próximas camadas. Espero muito que vocês engajem, porque foi mega divertido explorar, voltar no tempo, assim, enquanto eu relembrava muitos memes de Percy Jackson. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de marcar o Disney Plus Brasil. Tem que escrever @Disney Plus BR aqui embaixo pra valer. É isso, a gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau!